Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento. Queremos aqui render este culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, dia após dia, em nossa vida. Ele que planejou a salvação para todos nós, e nós, agora como instrumentos de Deus, queremos compartilhar esta salvação com outras pessoas. Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê domínio próprio, para que possamos, de uma forma muito correta, de uma forma muito especial, anunciar a boa nova da salvação a todas as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para juntos nos alimentarmos, e alimentados nesta palavra, termos esta força que Cristo nos dá para ir e falar do seu amor. Nós chamamos todos vocês muito bem-vindos, e que assim este culto possa ser uma bênção na vida de cada um de nós. Bem, depois aqueles que estarão nos assistindo pela TV, pelo celular, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês também, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar-se. Nós vamos começar cantando Dá-nos a Tua Palavra. Quem quiser acompanhar no cancioneiro 92 do Louvai ao Senhor. Preparamos-nos para ouvir, prostramos-nos para adorar, prontificamos-nos para louvar. Queridos irmãos e irmãs, por natureza somos pecadores e diariamente, constantemente, estamos pecando contra Deus, e o pecado nos afasta de Deus. Por isso, diante de Deus, somos culpados e merecemos a condenação. Porém, diz
diz o apóstolo João: Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Confiando na justiça de Deus, eu convido a cada um de vocês para juntos neste momento confessarmos os nossos pecados a Deus. Ó Deus gracioso, reconhecemos a tua justiça e perfeição em todas as tuas ações. Não tem sido mesmo da nossa parte para contigo. Temos sido dominados pelo pecado e temos andado em nossa própria justiça. Muitas vezes andamos ansiosos e preocupados como se tudo dependesse de nós mesmos. Esquecemos que tu, Senhor Jesus, és a fonte que supre todas as nossas necessidades diárias. Somos merecedores da tua condenação. Pelo amor de Cristo, pedimos perdão por nossos pecados. Pela força do Espírito Santo, ajude-nos a sermos fiéis a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus, em seu grande amor, enviou seu Filho Jesus ao mundo pecador. Por amor a Cristo, Deus perdoou o pecado de todo aquele que nele crê. Se você crê e está arrependido dos seus pecados, creia também que Deus perdoou todos eles. E neste momento, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu digo a vocês que isto é verdade e anuncio este perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós louvamos a Deus cantando o hino 327 dos nossos hinários. Ergue-se o estandarte. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruz há quem vida, quem quer hoje entrar, o Evangelho
partir do versículo 129 até o versículo 136. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Até aqui a leitura do Salmo. Nós nos colocamos de pé, cantamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, mais uma vez estamos reunidos em Tua presença. Obrigado pela oportunidade, obrigado porque nos trouxeste até aqui em segurança, obrigado porque nos acompanhaste em mais uma semana que chega ao fim. Querido Deus, obrigado acima de tudo pelo perdão dos pecados. Hoje aqui estamos para Te servir. Permita que possamos sair daqui confortados, fortalecidos, com a Tua Santa Palavra, com a Santa Ceia que iremos receber. E que assim possamos sempre estar prontos, preparados para testemunhar o Teu amor a todas as outras pessoas. Compartilhar a salvação que o Senhor nos deste de presente, através de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Nós queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento, o livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8 até o versículo 16. Daniel 1, 8 até 16. Aqui nós temos um exemplo, de Daniel, onde ele não se deixa contaminar pelas coisas do mundo, pelas coisas do rei, e dá este testemunho diante de todas as pessoas que estavam ao redor dele, junto com ele, no seu trabalho. Assim nós lemos o texto. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos.
Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também nós queremos ouvir a leitura da Epístola, Gálatas no capítulo 5, versículos 16 até 23. Gálatas 5, 16 a 23. Lemos assim: Dito, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as vossas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui a leitura da Epístola. Neste momento nós louvamos a Deus cantando a música 129 no nosso cancioneiro, A Lei do Senhor é Perfeita. São mais doces do que
leitura bíblica do Santo Evangelho, João, no capítulo 8, versículos 31 até 36. João, capítulo 8, 31 a 36, lemos assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se. Preparação da mensagem, cantamos a música 53 do cancioneiro Louvai o Senhor, Pai, por teu Filho Salvador. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduz-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Destaco para a nossa mensagem de hoje o texto de Gálatas, especialmente o versículo 23, que diz assim: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Que Deus, Espírito Santo, abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, ter domínio próprio nem sempre é fácil. Pelo contrário, é mais fácil perder o controle, responder a alguém sem pensar nas consequências daquela resposta, e depois do fato ocorrido, bate o arrependimento, mas uma palavra jogada ao ar, ela não volta mais, e muitas vezes as consequências elas são destrutivas.
Essas situações são mais comuns do que nós imaginamos em nossa vida, em nosso dia a dia. Esse descontrole emocional nós chamamos de pavio curto. Talvez você já falou, eu sou pavio curto. Você já ouviu alguém falando, eu sou pavio curto. Quem tem consciência disso, já sabe que o resultado nem sempre será o melhor. Porque nem sempre é melhor você falar o que você pensa. Nós precisamos sim falar o que é correto, falar o certo, mas tem o momento e tem o lugar para podermos falar, temos a maneira de falar também. Para quem tem um pavio curto, já deve ter passado por inúmeras situações ruins, situações em que não conseguiu se controlar. E aí vem o remorso, vamos dizer assim, agora. O que fazer? Não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. A resposta é: em nossa vida diária é muito importante desenvolver o domínio próprio, desenvolver a mansidão, buscando assim o autocontrole para que possamos lidar com situações adversas em nossa vida. Parece fácil, falar é fácil, mas na verdade é mais difícil do que podemos imaginar. Desenvolver o domínio próprio se torna possível a partir de uma atitude do indivíduo, de uma atitude particular, especialmente para aqueles que têm dificuldade em lidar com seus instintos e emoções. Apesar de não ser nada fácil, nós podemos sim procurar agir da melhor maneira. Nós podemos sim abordar a ideia. Dia após dia, diante das tensões, precisamos ter forças para ir desenvolvendo uma atitude de paciência, autocontrole e colocar esse assunto como um hábito diário, necessário, visando um bom relacionamento, em primeiro lugar com Deus e também com as pessoas, com o nosso próximo. Como podemos entender o domínio próprio? A definição do dicionário diz, que define como sendo um sentimento de segurança, autocontrole, domínio e temperança. Assim entendemos que as pessoas, quando se controlam diante das adversidades ou de uma situação tensa, têm o domínio próprio. O domínio próprio significa também ter domínio sobre as suas atitudes. O mesmo se dá quando elas têm um controle diante das tentações da carne, das tentações que Satanás impõe sobre nós em nossa vida diária. Nós cristãos não estamos isentos das tentações. Dia após dia somos tentados para nos desviarmos do caminho de Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que tiveram uma atitude de autocontrole diante de situações adversas na sua vida. Por exemplo, um jovem muito conhecido da Bíblia é José. Conhecemos a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi para o Egito. No Egito, Potifar, que era o braço direito do faraó, o comprou para ser o seu escravo particular. Então, José era assim um homem de confiança de Potifar. E o que acontece? Na ausência
de Potifar, o chefe da casa, a esposa de Potifar assedia José, quer ter relações sexuais com José. E qual é a resposta de José? Como poderia eu cometer tamanha maldade contra o meu mestre, o meu dono? E acima de tudo, como poderia eu cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Então ele, com a força de Deus, ele conseguiu vencer aquela tentação. Mas nós sabemos o que aconteceu com José diante daquele. Por não querer, por não consentir com a ideia da mulher, ele é acusado injustamente, é preso, é condenado, e lá fica muito tempo na prisão. Isso, ele acontece por se manter fiel a Deus. Isso acontece por se controlar diante daquela situação. Nós também, no texto que lemos hoje, o texto de Daniel, temos mais um exemplo bíblico de um jovem que teve domínio próprio, autocontrole, diante daquela situação. O texto bíblico fala das finas iguarias do rei. Eram comidas consideradas impuras, contaminadas, comidas fruto de pecado, vamos dizer assim, para um hebreu como Daniel. E ele então, é claro, sob a orientação de Deus, pede ao chefe para não se contaminar. E este diz: olha, mas se eu fizer isso, eu estou colocando a minha cabeça a prêmio. Mas Daniel conversa com o cozinheiro, o chefe dos cozinheiros, e diz: olha, 10 dias apenas, dê legumes aos seus servos aí por 10 dias, e aí você toma a sua atitude. E assim fez. E nesse tempo, Daniel e os outros jovens ficaram muito mais robustos, a aparência muito melhor do que os demais que comiam das finas iguarias. Ele não se contaminou e serviu de exemplo para outros muitos que ali estavam ao seu redor. Queridos irmãos, assim nós temos inúmeros relatos de pessoas que não tiveram autocontrole diante de situações difíceis. Por outro lado, nós temos também pessoas que não controlaram o seu ego, a sua raiva, o seu rancor. E logo em Gênesis, no capítulo 4, nós temos o exemplo de Caim, que não controlou a sua raiva e fez o quê? Matou o seu irmão Abel. Por ciúme, por inveja, que são os frutos do maligno, como o apóstolo Paulo aqui também descreve. Ele cometeu aquele pecado em um momento de descontrole, um momento impensado, e sofreu as consequências. Um outro exemplo de um homem temente a Deus, que não se controlou diante de adversidades, é Davi. Veja bem, o grande rei Davi. Qual foi? Talvez não deveria falar isso, não me entendam mal, não existe pecado, pecadinho, pecadão, pecado, pecado. Mas assim, em questão de consequência, qual foi o grande pecado de Davi? Foi a questão da Batseba, uma mulher bonita, atraente, mas era esposa de Urias, o seu general, um homem, como já disse antes, o braço direito de Davi nas guerras. Só que Davi não se contenta com as mulheres que ele tem. E olha que falei no plural, tinha mais de uma.
E Davi então planeja a morte de Urías. Davi cobiça, Davi mata, Davi adultera, Davi pratica uma abominação ali, contra Deus, o contrário de José. E o seu pecado tem graves consequências, mas também o seu pecado foi perdoado. Em Provérbios 25, 28 nós lemos assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Se observarmos bem o nosso tempo, o tempo da modernidade, o discurso que ouvimos é diferente do que diz a Escritura Sagrada. Ouvimos, por exemplo, alguém dizer, psicologicamente falando, controlar-se faz mal, é necessário extravasar. Porém, biblicamente falando, nós sabemos que nem sempre é o melhor extravasar. Como disse antes, a Bíblia fala que devemos ter domínio próprio, e tem um momento de falar e tem um momento de se calar, tem um momento de falar, tem um momento de ouvir. Provérbios fala isso. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo certo. Uma outra frase muito comum neste tempo é: faça o que manda o seu coração. Cuidado, porque a Bíblia diz: do coração procedem maus desígnios. É o texto que do coração procedem coisas ruins. É a carne militando contra o espírito. E muitas vezes do coração procedem essas coisas ruins. Mas um coração guiado por Deus, um coração que busca Deus, será também um coração arrependido, um coração contrito, um coração com domínio próprio. E diante dessas coisas, não há lei. E ao chegarmos assim diante de Deus, nós não seremos rejeitados. Então é importante, queridos irmãos, o equilíbrio, o bom senso, a sabedoria, o conhecimento das ordenanças de Deus, para podermos então balancear. É importante o aperfeiçoamento na palavra, a leitura diária da Bíblia, para que não sejamos enganados pelas coisas do mundo e possamos desenvolver, trabalhar o nosso domínio. Acima de tudo, entendemos que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E a partir dessa informação começamos a ver que ele faz parte de um conjunto de coisas agradáveis como resultado da ação do Espírito Santo no indivíduo, tais como paz, amor, alegria, bondade, mansidão. Ou seja, não é algo humano, mas é algo que parte de Deus, que procede de Deus. Por isso, quando erramos neste quesito, erramos contra Deus, erramos logo. Por isso, como nós já fizemos a nossa confissão hoje, nós merecemos a condenação por causa dos nossos muitos pecados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá a capacidade para podermos desenvolver esses dons do Espírito em nossa vida. Por quê? Porque Jesus nos transformou, porque em Jesus somos novas criaturas, e como novas criaturas que somos em Cristo Jesus,
através da sua morte e ressurreição, andamos no Espírito. Por nossa própria razão ou força, não conseguimos. Mas com a força que Cristo nos dá, nós enfrentamos qualquer situação e aí sim, nós desenvolvemos o domínio próprio em nossa vida. Com a força do Espírito Santo, podemos vencer as inclinações do mal, os desejos ruins e substituí-los pelos dons do Espírito, como aqui mencionado: paz, amor, alegria, bondade, mansidão e domínio próprio. Que bênção isso! Como conseguir isso? A palavra de Deus continua sendo a nossa grande orientação, segura. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho a seguir. E ela sempre vai apontar para o nosso erro e dizer: você precisa de um Salvador. Isto é, lei e evangelho, os dois grandes ensinamentos da Bíblia. E a lei, ela aponta para o pecado. A lei nos condena, mas Jesus, em seu amor, nos salva. E em Jesus, nós temos tudo necessário para podermos lutar contra os desejos malignos, contra as tentações malignas. Queridos irmãos, nós temos as ferramentas para isso: a palavra de Deus, a oração. E Jesus diz em Mateus 26:41: vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é constante. Seguidamente estamos expostos ao perigo. Lutero lhe disse a seguinte frase: as tentações são como pássaros que sobrevoam as nossas cabeças. Não podemos deixá-los fazer seus ninhos. Nós não temos como impedir os passos de sobrevoar as nossas cabeças, mas nós sim temos como impedi-los de construir ninhos sobre a nossa cabeça. Portanto, ter domínio próprio é um exercício diário. O poder para isso vem de Deus. Com sabedoria, vamos criando o hábito de esperar o momento certo para responder e agir. À medida em que tivermos maior maturidade espiritual e controle das nossas emoções, também vamos nos dominar diante das situações adversas. E mesmo que venhamos a cair novamente, Deus nos reerguerá para continuarmos firmes nesta meta, ter domínio próprio e sermos controlados pelo Espírito Santo em nossa caminhada terrena, rumo à pátria celeste, que é o nosso lugar. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesta caminhada, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. O amor de Deus, o nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toda a alegria
nós nos colocamos de pé e oramos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos em Tua presença. Temos a oportunidade de confessar a Ti os nossos pecados, na certeza de que nos ouve, perdoa a nossa transgressão e nos renova diariamente, nos dando esta nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo isso, Senhor Deus. Também obrigado pelos bens materiais, casa, comida, vestes, calçados, família, amigos e todos os demais. Obrigado porque assim o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades diárias para podermos viver aqui neste mundo, nos preparando para a vida eterna. Querido Deus, neste momento também nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que aqui estão, todos os seus familiares. Nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa querida igreja. Que o Senhor possa continuar enviando trabalhadores para a Sua seara, pois a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Usa-nos como Teus instrumentos, Senhor Deus. Querido Pai, também neste momento, nós pedimos por todas aquelas pessoas que passam por dificuldades. Continuamos em oração a Deus, pela Dona Vera. O Senhor possa continuar com elas como esteve até o presente momento. Também, família enlutada, família com pobreza, o Senhor possa continuar abençoando, guiando, protegendo. O Senhor possa continuar consolando seus corações, na certeza de um dia poder se reencontrar. Ó Senhor Deus, todas essas pessoas entregamos nas Tuas mãos, pois conhecemos o Teu amor e a Tua misericórdia. Também Te louvamos, Senhor Deus, pelo nascimento da Lavínia, no dia 15 deste mês. Obrigado, Senhor Deus, porque trouxeste ela com saúde a este mundo, protegeste também durante toda a gravidez a sua mãe Keila e também guiaste o Kleber. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um destes Teus servos. Esteja com eles, guiando, protegendo e amparando todos os dias da sua vida. Pai, todos os aniversariantes colocamos nas Tuas mãos, agradecendo por mais um ano e pedindo que o Senhor lhes dê mais um ano de vida, saúde e, acima de tudo, de fidelidade a Ti. Tudo isso, querido Pai, elevamos a Ti em nome e por amor de Jesus. E também neste momento pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que irão receber a Santa Ceia e juntamente com o pão e o vinho possam receber o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos pecados e o fortalecimento da sua fé. Assim nós oramos e entregamos todos nas Tuas mãos, ó querido Pai, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nós concluímos o nosso culto cantando o último hino, 206 do nosso hinário, O Mundo é Teu Senhor. E enquanto cantamos este hino, vocês podem fazer então o seu momento de oferta, claro, aqueles que estiverem preparados, como está sendo nosso costume neste tempo de pandemia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus os leve, que Deus os traga novamente.